Bem, gente, nessa parte aqui da nossa aula, a gente vai ver o banho de brilho. Banho de brilho é um procedimento voltado para pessoas que têm a sobrancelha bem cheia, bem preenchida, e essa não requer rena, ela quer apenas dar um destaque através de um brilho suave, de uma luminosidade nos pelos. São pessoas que não querem aquele efeito chapado da rena, nem seria adequado a rena nela, teria que tirar muito rápido. Então, para fazer o banho de brilho, eu posso trabalhar com a tinta própria para a sobrancelha, tinta para atingir pelos brancos, a gente pode fazer com castanho natural. Eu posso utilizar a própria rena também no banho de brilho. Eu vou utilizar nela a rena preto natural. O preto natural, ele não é um preto fechado, é apenas um castanho escuro, vocês vão ver que não vai ficar fechado, é só para atingir, para deixar esse pelo com bastante vida, com muita luminosidade. Então eu vou colocar aqui, mas antes de fazer o banho de brilho dela, de mostrar o procedimento de banho de brilho, eu vou mostrar para vocês a marcação novamente. Ela já tem uma sobrancelha muito bonita, sempre ela tem essa daqui mais arqueada, essa aqui mais arredondada, então para dar um equilíbrio na sobrancelha, o banho de brilho é depositado somente sobre os pelos. Eu vou mostrar novamente, porque é mais uma oportunidade de vocês verem a marcação de como se faz um design de sobrancelhas. Esse design de sobrancelhas que eu estou mostrando para vocês, ele vai servir tanto para vocês aplicarem uma rena, como aplicar um banho de brilho, como também se vocês quiserem fazer um design simples, somente para trabalhar modelando com a pinça. No caso dela, se eu fosse fazer um design simples só para modelar com a pinça, cortar os pelinhos que estão maiores, pinçar os que estão fora do desenho, seria exatamente esse design aqui. Então a gente vai encontrar novamente sempre o design, primeira parte, encontra o centro do rosto. O centro do rosto sempre em relação aqui ao arco do cupido, coloca aqui. Com o paquímetro a gente vai encontrar, agora eu vou utilizar o paquímetro vou colocar 2 centímetros, que é o ponto de partida, para a gente encontrar o início das sobrancelhas. 2 centímetros. Ok. Vocês marcam aqui, tem que ter 1 centímetro para cada lado. Então, a partir do centro do rosto, para essa sobrancelha eu meço 1 centímetro e dessa para essa 1 centímetro. Por quê? Eu escolho uma sobrancelha para fazer toda a medida e depois eu só passo para o outro lado. Agora eu vou pegar o ponto alto, que é o ponto 2. Peço para ela olhar para mim, olha para mim, encaixa a régua aqui e do lado externo da íris, da menina dos olhos, vocês colocam aqui. Bem vizinho, gente, nunca no meio da íris. No meio da íris daria um ponto alto bem no meio, daria tipo um chapeuzinho de palhaço, não dá. Então ponto alto sempre mais para fora, mais para o lado. E agora eu vou pegar o final da sobrancelha, eu coloco aqui como base a asa do nariz e vou pegar aqui o cantinho do olho para ver onde que vai acabar a sobrancelha dela. Ajeito a régua e marco. Bem aqui. Não devo fazer essas medidas do outro lado, eu vou apenas transferir para o outro lado. Então eu vou transferir o tamanho desse corpo para cá. Vou transferir o tamanho total para o outro lado. Então, a minha marcação, ela me deu o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, eu transferi. Vou ligar esses pontos, sabendo eu que tem aqui o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6, que são pontos imaginários. Vou definir aqui a largura da sobrancelha da minha cliente. Eu vou pegar aqui do arco do cupido, esse ladinho aqui, do bico, dos lábios. E vou ver aqui a largura para a sobrancelha dela. É exatamente a largura natural que já existe nos pelos dela. 7 milímetros é uma sobrancelha considerada uma sobrancelha bem cheia, uma sobrancelha larga, mas muito bonita, que combina com o rosto dela. Então eu vou fazer esse design, eu vou montar esse design para vocês dessa vez, não à mão livre, eu vou montar utilizando a linha. Eu já passei o lápis na linha, vou passar mais um pouco. Vocês podem utilizar, tingir a linha com batom preto ou com lápis preto, que seja um lápis cremoso. Esse lápis que eu estou tingindo a linha é um lápis de olho cremoso. Esse lápis que eu utilizo para fazer o desenho à mão livre, esse aqui é o lápis dermatográfico.
Ele é bem seco, então não é ideal para atingir a linha com ele. O ideal é o lápis cremoso. Aí você vai ligar do ponto 1 ao ponto 2, você vai fazer a ligação para formar o desenho. A largura já é o do pelo natural dela. Do ponto 2, vamos terminar a parte superior primeiro. Então eu vim aqui, vou só apagar as pontas que passaram, aqui, para a gente não confundir a cliente, ela entender bem o desenho dela. Agora eu liguei do 1 ao 2, vou ligar agora do 2 ao 3. Ou seja, pego aqui do ponto alto ao ponto 3, para marcar a cauda. Vamos fazer a parte inferior para a gente fechar o nosso desenho. Todos os lápis cremosos aqui a gente destrói mesmo a ponta, eles vivem destruídos, os lápis de olho, tanto passar na linha. Levante um pouquinho. Eu vou encaixar aqui no início dela, sobrancelha arqueada, então é uma subida desde o início. E aqui a gente vai fazer essa marcação aqui. Que é do ponto 4 até o ponto 6. Do ponto 4 até o ponto 6... E aqui do ponto 6 ao ponto 2, aliás, ao ponto 3, do ponto 6 ao 3. Formando o desenho todo na linha. A linha, ela pode formar algumas pontinhas. Essas pontinhas a gente arredonda, a gente retira, porque uma sobrancelha ela não pode ter bicos. A pessoa fica com ar de malvada se tiver pontas no desenho. Então não pode ter pontas. Eu vou transferir esse desenho, tira essa pontinha aqui do quadrado, o quadrado bicudo não é legal, fica pesado. Vamos transferir esse desenho para outra M-face. Ok, gente, então continuando aqui, eu fiz a ponta do lápis, passei mais linha aqui, passei mais lápis na linha e agora eu vou transferir o desenho para o outro lado. Como eu disse para vocês, o desenho, eu gosto muito de desenhar com a pessoa sentada, porque aí você já vai pegando as alturas corretas. Lógico que antes de fazer esse procedimento de desenho, sempre a cliente ela passa pela higienização. O primeiro passo é a higienização, onde eu esfoliei, em seguida eu passei o álcool a 70%. Então vamos lá. Eu transferi aqui os inícios, alturas, eu quero saber exatamente ponto 1 com ponto 1, ponto 4 com ponto 4, e aqui eu vou formar o corpo dessa sobrancelha desse lado. Eu peguei também a altura do ponto alto, porque eu sei que tenho que ligar essa linha até o ponto alto, tiro as linhas que não me interessam, que não fazem parte. Agora eu vou fazer do ponto alto, do ponto 2, vira só um pouquinho. Do ponto 2 para o ponto 3, formando a cauda. Ok. E agora do ponto 4 aqui embaixo, vou fazer a parte inferior do meu design. Do ponto 4 até o ponto 6. E do ponto 6 ao ponto 3, finalizando a cauda inferior. Está feito o meu projeto. Vou tirar algumas arestas, algumas pontinhas, pontas que passaram. Aqui. Sei que esse pelinho aqui vai sair porque é o meu traço. Ele tá aqui por baixo do pelo. Então esse excesso aqui ele vai sair. Eu vou dar uma limpadinha na sobrancelha dela antes de fazer o banho de brilho. E vou mostrar para minha cliente o projeto do desenho e ver se ela aprova, se é essa a proposta mesmo que ela quer. Veja se o desenho tá bom. Com o consentimento da cliente, ela tem que ver tanto o formato da sobrancelha como a largura. Se é essa mesmo, se está aprovado, a gente pode continuar o processo. Agora eu vou para o processo da limpeza, começando por corte e depois por pinça.
Então, gente, recapitulando, continuando aqui, fiz a limpeza da sobrancelha, fiz primeiro o projeto, o design, que eu considero a parte mais desafiadora, é essa parte do desenho. Então, fiz a limpeza, cortei, pincei os pelinhos e agora eu vou aplicar o banho de brilho. Eu escolhi para ela o preto natural. O preto natural, muito tempo atrás, eu tinha muito preconceito em usar o preto natural até experimentar. Uma das nossas missões nessa área é experimentar antes de julgar. Porque eu julgava que ia ficar muito escuro, muito preto. E na verdade o preto natural é um castanho escuro intenso da cor como se fosse um café. O banho de brilho vocês podem usar a rena preto natural, no caso de peles bem morenas e pelos bem escuros, que é o caso dela. Ou vocês podem usar o castanho escuro. No banho de brilho normalmente não usamos cores claras, tem que ser cores escuras para realmente ter o efeito de banho de brilho. Daí eu vou usar o preto natural. Já usei o preto natural, inclusive, como rena. E o resultado foi maravilhoso para peles morenas, para peles mulatas, peles negras e pelo bem escuro. Eu vou aplicar antes do banho de brilho, eu vou fazer uma base para a gente isolar a pele. Eu vou aplicar um pouquinho de vaselina. Vou só pegar aqui um cotonete. Vou pegar a vaselina aqui, ó. Uma quantidade que já dê para as duas sobrancelhas. Essa vaselina aqui, eu vou aplicar na sobrancelha da minha cliente com o intuito, é uma vaselina sólida. Vocês podem aplicar vaselina, parafina, para que a rena não pegue na pele, somente sobre os pelos. Então, vocês vão isolar a região pele. Pode colocar bastante mesmo. Já pegue uma quantidade que vocês vão usar nas duas para não colocar no pote novamente. Se for colocar, tem que ser um outro cotonete ou a espátula. Eu prefiro aplicar a rena, eu aplico com um palitinho, eu gosto muito do palito para rena. Ele deposita muito bem, mas a rena também pode ser depositada com pincel. No caso do banho de brilho, eu gosto só do pincel. Porque o pincel, ele não é tão pesadinho como o palito. Então, vamos preparar aqui a cor dela, preto natural. Eu vou colocar 4 medidas de palito de laranjeira. Uma, 2, 3, 4. Vou adicionar água, deixar uma mistura cremosa. Qual a consistência? A mesma consistência da rena. Você vai mexer até desmanchar todos esses grumos de terra da rena, deixando uma consistência de mousse. E vamos aplicar. Vamos aplicar sem contrair, com a rena a gente contrai sobre a pele. Esse banho de brilho é sem contrair sobre a pele. Eu quero apenas que essa rena seja absorvida somente pelos pelos. E é pouco tempo que fica, gente. O banho de brilho feito com rena, você não deixa muito tempo para não dar tempo da rena passar. Ah, Mila, posso fazer esse mesmo processo utilizando a tinta? A tinta própria para as sobrancelhas? Pode. Então, tá aqui, ó. Eu vou aplicar. Dessa vez eu vou utilizar o pincel. Vou aplicar somente sobre os pelos. O fato de eu ter colocado a vaselina vai atrapalhar bastante a absorção, não vai pegar na pele. Quantos minutos devo deixar depositado no processo do banho de brilho? 5 minutos, gente. Não mais que isso. Somente 5 minutos.
Quem tem grandes falhas não dá para fazer. Tem que ser pessoas que tenham a sobrancelha peluda, completa. Porque ele não cobre falhas, ele somente ilumina os pelos. Já vou contar 5 minutos nessa sobrancelha. Cinco minutinhos. E agora eu vou para essa aqui. Quando eu terminar, já conto mais 5 minutos. Sempre a cliente com o olho fechado, porque a vaselina ela pode escorrer. Então, para não cair produto dentro dos olhos, a cliente só abre o olho quando a gente autoriza. Limpa em volta, conta mais 5 minutinhos. É para que ele seja absorvido somente pelos pelos. Ok. Daqui a 5 minutos eu mostro pra vocês a cor que ficou o pelo dela. Então, gente, vamos remover aqui o banho de brilho da nossa cliente, onde vocês vão ver uma definição melhor dos pelos, define melhor os pelos, o pelo fica com mais vida, fica mais viçoso, mais luminoso, mas fica um trabalho suave, não fica o efeito chapado da rena. Ou seja, é mais suave do que mesmo a maquiagem com sombra. Então, para quem tem pelos, fazer o banho de brilho, eu vou remover da outra sobrancelha. Fazer o banho de brilho é o ideal. Ó, como a gente passou a vaselina pastosa, ou pode ser também a parafina, ela não pegou na pele, só sombreou os pelos, que é um efeito natural para quem não gosta de efeitos de sobrancelha muito marcante. Ok? Então, se vocês quiserem vender esse serviço para as pessoas que já têm pelos, para proporcionar um resultado bem natural, vai ser bem bacana. Vamos para a nossa próxima aula.